Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Isso acontece de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 13 horas. É óbvio que tem os horários alternativos da reapresentação em outras emissoras, como é a TV Polo de Cubatão, a TV Vale das Artes em Peruíbe, mas nós estamos aqui na TV Guarujá e na Guaru TV. E é claro, na live, através do facebook.com/Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, você já observou que eu estou com a minha convidada do programa de hoje, que é a doutora Daniela Samico. Vai ser um programa totalmente informativo. Você vai tirar algumas dúvidas. Nós temos o WhatsApp para ficar à sua inteira disposição, que é o 981 70 14 34. Né? Eu quero desde já agradecer a sua participação, doutora, aqui no Hora Geral. Obrigada, Douglas, pelo convite. Agradeço a emissora pelo convite. Estou aqui para fazer alguns esclarecimentos com relação à parte da psiquiatria. Me coloco à disposição desde já. Bom, é óbvio que uma das perguntas que eu vou mais focar, mas não agora, daqui a pouco, é justamente com relação a esse momento que as pessoas estão vivendo na quarentena, né? Muitas pessoas que estão dentro das suas casas, outras que ficam com receio, não saem de casa. Como que será que essas pessoas vão conseguir ter, né, após a quarentena, o seu comportamento? Bom, isso durante o programa. Mas, inicialmente, eu faço questão até que a doutora Daniela Samico explique aos nossos amigos do Hora Geral qual a diferença do psicólogo e do psiquiatra. Algumas pessoas, eu diria que a maioria, acaba fazendo essa confusão, né, doutora? Sim, é verdade. As pessoas confundem mesmo. O psiquiatra, ele tem uma formação médica, ele fez 6 anos de faculdade de medicina. Hoje é obrigatório mais 3 anos de especialização. Após os 9 anos, ele é psiquiatra. O psicólogo tem uma formação durante 5 anos com relação aos transtornos de pensamento. Então, o psicólogo está para o psiquiatra como o ortopedista está para o fisioterapeuta. Eles caminham juntos, mas cada um na sua maneira. Ou seja, em outras palavras, o psicólogo, você vai no divã, você vai conversar, vai dialogar, vai expor todo o seu problema, a sua vida, mas ele pode prescrever o medicamento ou só o psiquiatra? Só o psiquiatra, só o médico pode prescrever a medicação. Tá vendo? Isso é importante para que as pessoas conheçam, né, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Agora, no momento de transtorno, no momento em que eu não estou muito bem, eu estou encontrando dificuldades, eu não estou me relacionando bem na minha casa, no meu trabalho, eu estou desempregado há muito tempo, o que eu faço para que eu possa me encontrar, ou seja, entender o que está acontecendo comigo? Eu vou procurar um médico psiquiatra ou um psicólogo? Bom, depende. Existem algumas questões que acometem o ser humano quando a situação gera sofrimento e esse sofrimento acarreta várias perdas. É necessário procurar o médico. O médico vai analisar a situação, conversar, ver a sua história genética, ver se você tem alguma outra disfunção pulmonar, disfunção renal, que pode piorar o seu quadro depressivo ou o seu quadro ansioso, e então lhe tratar com medicações, como faz o cardiologista, como faz o ortopedista, como faz qualquer outra área médica. E ele vai lhe encaminhar para o colega psicólogo, para os dois trabalharem, para você ter êxito e melhora no seu estado emocional. Doutora Daniela Samico, a psiquiatria pode auxiliar o ser humano, ou seja, as pessoas a evitarem ou prevenirem outros tipos de doença através da psiquiatria? A gente costuma brincar que a cabeça é o que comanda. Então, se a sua mente está sã, o seu corpo fica legal. Realmente, o pensamento, ele gera atitudes positivas, ele faz com que você faça exercícios físicos, se alimente melhor, se mantenha melhor a conservação do seu corpo, das suas atitudes, melhorando a sua qualidade de vida. Então, realmente, o cérebro comanda o corpo, não tem jeito. Nós estamos num momento muito delicado, né? Não só o Brasil, como alguns países até do exterior, que é o coronavírus. E muitas pessoas estão no isolamento social, ou seja, na quarentena, dentro de casa.
E isso, no meu entendimento, parece que não. Algumas pessoas até acham, não, tá gostoso, eu não estou fazendo nada. Mas um dia tudo bem, 2 dias pode até ser, 3, quem sabe. Agora ficar numa quarentena, ficar mais de 2 semanas, isso, nós estamos praticamente um mês em quarentena, há necessidade de um grande equilíbrio emocional. Né, doutora? Nesse momento, as medidas restritivas do ir e vir realmente causa sofrimento, principalmente para os idosos, para as crianças, para os mais vulneráveis, né? Mas é necessário que as pessoas mantenham a rotina, que elas acordem no mesmo horário, que elas façam sua higiene, que elas procurem atividades dentro do dia a dia para manter a cabeça ocupada. Jogo de xadrez, dominó, crochê, tricô, atividades que lhe deem prazer junto com a família, sempre mantendo ali o equilíbrio para que isso passe logo, e vai passar. Agora, a gente vê, às vezes, algumas famílias, principalmente as famílias carentes, que num espaço pequeno, às vezes moram 3, 4, 5 pessoas, todos ou seja, numa moradia bem pequena. E aí é natural de, às vezes, ter um desentendimento, de uma falta de respeito, de paciência, ou seja, mesmo assim, como lidar com um pouco espaço dentro das nossas casas quando a gente tem uma família relativamente grande? O problema maior aí é que o ser humano ele é muito destrutivo. E precisa manter a saúde. Então, contar histórias, brincar com o pouquinho que tem, já dá para fazer um brinquedo, tentar fazer alimentos o mais saudável possível, interagir com a comunidade, nem que se for pela janela, se manter a alegria, tem que manter a alegria mesmo na dificuldade. O que eu observo também, eu não sei se a psiquiatria ela estuda, o Fábio vai até colocar uma foto de uma família dentro de do lar, né? Ou seja, onde eles estão até então felizes porque eles estão juntos, né? Mas o que pode acontecer, né? O que pode surgir após a quarentena? E isso a psiquiatria ela poderia prevenir? Porque tem pessoas, doutora Daniela, não tem como esconder do telespectador ou do internauta, que às vezes a pessoa, olha, eu prefiro trabalhar o dia inteiro para não me aborrecer dentro de casa. Agora, e o inverso? E quando essa pessoa tem que ficar dentro de casa e enfrentar os desafios do dia a dia? Eu não digo mais o homem ou a mulher, eu acho que ambos, porque numa família eles estão juntos, o homem ou a mulher. Veja bem, o confinamento ele vai sim piorar os quadros depressivos, ele piora os quadros ansiosos, vamos precisar de ajuda, vamos precisar de apoio, muita roda de conversa, processo psicoterápico, vai ser necessário as pessoas procurarem a ajuda dos médicos, e o psiquiatra no momento está tendo todo um trabalho para desmistificar o fato de ir ao psiquiatra. Ir ao psiquiatra é como ir ao cardiologista, é como ir ao dentista, é como ir a qualquer outra área da medicina. Então é necessário que as pessoas procurem ajuda. Quando o sentimento de melancolia, o sentimento de autodestruição, o sentimento de destruir o outro ficar grande, procurem o médico, procurem ajuda, porque existe tratamento, a pessoa fica bem, melhora muito o estado mental da pessoa. Doutora Daniela Samico, médica psiquiatra, conversando com os amigos aqui no Hora Geral. Doutora, tem também uma faixa etária que me causa muita preocupação, que são os jovens. Eu vejo uma grande quantidade de jovens que buscam, através do álcool e das drogas, um prazer. E muitas vezes um prazer que não termina bem. É óbvio, né? Nós somos jovens, né? A juventude não está só na idade, sim, na nossa cabeça, no nosso comportamento. Mas os jovens, que eu quero falar da faixa etária de 18, 19 até uns 25 anos, eles hoje estão consumindo muitas drogas, bebidas. Será que eles buscam algo que eles não consigam encontrar como ser humano e acabam transferindo para as drogas, por exemplo? No caso, veja bem, os limites estão muito...
é necessário se colocar limite, senão o jovem ele começa a procurar cada vez mais limite e prazer em situações que não fazem parte do dia a dia, do que é de bom para ele. E isso realmente é um problema de saúde mental. Inclusive, fica muito mais difícil de conter uma pandemia quando você tem muita gente usuária de droga, porque eles fazem isso em grupos e é altamente transmissível. Então, hoje é um problema quase que de saúde pública, a dependência de alguns entorpecentes. Essa semana, semana passada, eu recebi até uma imagem lá no centro de São Paulo, a Cracolândia cercada, mas um grande movimento, ou seja, um problema social, um problema que não é de hoje, que as administrações que passaram e a atual de São Paulo não conseguiram resolver. E ali tinham mais de 500 pessoas, né, consumindo e comercializando, e a guarda cercando aquele trecho, aquela quadra no centro, por causa dos usuários de drogas. É justamente o que a doutora Daniela Samico falou a respeito desse confinamento, e a pessoa que é usuária de drogas não tem essa de ela entrar na quarentena, né? Não, muito pelo contrário, ela quer mais sair da quarentena para buscar a droga, e a droga muitas vezes é usada em rodas, em grupos, né? E isso piora muito a transmissão. Doutora, tem um outro tema que eu vejo pouco a imprensa debater, até com o intuito de levar informação ao seu público, que é justamente o grande número de pessoas que se suicidam. Sim. Ou seja, as pessoas que acabam tirando com a própria vida. E no meu entendimento, se essas pessoas fazem isso, é porque elas não estão se aceitando, no meu entendimento, né? Tem até o Setembro Amarelo, né, que foi um dos meses que serve de alerta para que essas pessoas possam procurar a ajuda de um médico psiquiatra. E a doutora, como médica psiquiatra, tem muitos pacientes que têm esse problema. Conseguiu salvar alguns deles que estavam próximos do suicídio? Olha, o Setembro Amarelo foi criado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. É um mês onde se discute muito com relação ao suicídio, devido ao aumento do número, né, de suicídio, para conseguirmos diminuir realmente a pessoa tentar alguma coisa contra a própria vida. É muito peculiar isso, porque quando mais se fala sobre suicídio, aumentou-se o número de suicídios. Então, é preciso que a pessoa não chegue a esse tipo de pensamento, e quando tiver esse pensamento, procurar ajuda o mais rápido possível. Existem medicações hoje que realmente têm êxito com relação à pessoa tentar alguma coisa contra a própria vida. Existem antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, porque sabe-se durante os dados estatísticos que o risco de suicídio aumenta muito entre pacientes de 35 a 50 anos, homens. Então, esses são os que mais têm êxito com relação a isso. E, então, qualquer sinal de fala que relação a pessoa quer acabar com a vida, é preciso procurar o médico para poder ter resultado. A gente fala isso, procurar o médico. Muitas vezes a pessoa que está precisando da ajuda, ela não se sente encorajada de procurar um médico. Me corrija, doutora. Sim, e assim ela acaba depositando, ou seja, uma alternativa no álcool, nas drogas, né? E quando a gente vai ver, às vezes é tarde demais, a pessoa morreu de overdose ou algo assim, ou se suicidou, que é um dos relatos mais conhecidos. Agora, me causou preocupação o que a doutora Daniela falou, ou seja, quanto mais se leva informação, mais aumenta o número de pessoas que se suicidam? É por causa da forma como se discute, né, os casos de suicídio. Veja bem, você precisa melhorar a qualidade da saúde mental e assim você consegue contornar os suicídios. Não falar propriamente do suicídio em si, porque tem muita gente depressiva que começa, de certa forma, a pensar que esse pode ser o fim, e não é. Esse é o começo de um tratamento. Agora, veja bem, tem que ficar bem claro que as famílias, elas precisam ajudar a pessoa que está começando a apresentar alguns sintomas. E não ver isso, não menosprezar os sintomas. É brincadeira, a pessoa
não, sabe? Não menospreze os sintomas de uma pessoa depressiva. Procure o médico. Ou mesmo aquele que está usando o álcool, porque o álcool, ele faz com que exista uma obnubilação do pensamento. E isso pode aumentar muito o risco. E a pessoa depressiva, ela também tem tendência, às vezes, a usar álcool e droga para diminuir a depressão. E só piora. Meu Deus. Quer dizer, eu já conheci pessoas que usavam drogas, álcool, e inclusive misturando com medicamentos. Sim. Ou seja, isso é uma bomba atômica, né? Por isso que a família, nesse aspecto, ajuda bastante, porque a família administra a medicação, é o que a gente chama de medicação assistida. A família dá o remédio para o paciente, o paciente não fica com a medicação. Agora, tem um outro aspecto, né, que me causa também muita preocupação com relação aos nossos idosos, né? É óbvio que os idosos, para eles está tudo bem, eles são as pessoas mais dóceis do mundo, né? Como é que está? Tá indo bem? Tá precisando de não preciso de nada. E nesse momento da quarentena, né, justamente eles, no meu entendimento, doutora, são os que mais sofrem, porque muitos dos nossos idosos, eles estão praticamente confinados, né, durante esse período. E o próprio governador do estado, o governador Dória, já prorrogou essa quarentena até 10 de maio, né? E eles, né, os nossos amigos da melhor idade, que eu prefiro chamar assim, também vão ficar confinados. Ou seja, eles sofrem menos do que os adultos ou é igual esse tipo de sentimento de se sentir preso? Eles sofrem um pouco mais. São dois aspectos. Um aspecto é que o idoso ele tem uma vivência maior. Então, com relação à vivência, ele consegue muitas vezes se manter mais equilibrado. Mas tem um outro aspecto que o medo do vírus, o medo de pegar a doença, as comorbidades, muitos são hipertensos, diabéticos, muitos já tiveram AVC ou qualquer outro tipo de patologia. Então, esse medo é que piora o quadro depressivo, é que piora a sensação de que pode acontecer alguma coisa. Então, o problema maior aí é o medo, é o pânico que a situação atual pode causar. Como é que a gente pode contornar essa situação? Dando atenção, dizendo que está ali para ajudar, telefonando, mandando um bilhete, escrevendo uma carta. Tem idoso que não sabe usar o WhatsApp, não sabe mandar mensagem, mas só de você deixar um recadinho para ele, um bilhetinho, olha, eu estou aqui, qualquer coisa que você precise. Nem que você, olha, conversa comigo pela janela, me dá um oi, já isso. Pode ajudar bastante. Eu ia falar justamente isso, né? Porque a preocupação que eu tenho quanto ser humano é o seguinte, existem os idosos que têm famílias e aqueles que não têm família. Eu outro dia estava muito rapidamente, eu estava no banco, né? E na minha frente tinha uma senhora. E a senhora falou assim para mim, escuta, depois é minha vez, você me ajuda? Aí eu falei assim, olha, poderia ajudar, mas está vendo aquele rapaz ali que está com crachá? Peça para ele, porque ele é funcionário do banco. Aonde que eu quero chegar? Né? Era uma pessoa que estava sozinha dentro de uma agência bancária. E, ou seja, com toda humildade, ela pediu uma orientação para que eu pudesse ajudá-la no caixa eletrônico para mim. Mas eu falei, olha, melhor o funcionário. E eu falei para ela, olha, não confie em ninguém que a senhora não conhece, peça ao funcionário. Resumindo, deu a entender que ela é sozinha, mora sozinha, porque ela estava no banco sozinha, né? Então, nesse momento, o que a doutora Daniela Samico falou é fundamental. Dessa solidariedade que a gente tem que ter com as pessoas, talvez um vizinho, toque a campainha, apareça na janela, né? Eu acho muito importante, porque esse momento difícil que nós estamos passando acaba tendo uma lição para todos nós, né? De solidariedade, de fraternidade, né? E eu acho que a psiquiatria aí, ela entra justamente para dar um equilíbrio para as nossas mentes, né? O acolhimento, a ajuda, a gentileza, às vezes. Um pequeno ato pode ajudar bastante a pessoa que se encontra sozinho no momento, ainda mais no confinamento, né? Agora, agora há pouco a doutora Daniela Samico falou sobre medicamentos, né? E esse também é um tema que me causa muita preocupação. Hoje existem medicamentos que podem dar aí uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa que talvez passou por uma dificuldade, passou por uma perda na família, talvez, ou uma desilusão amorosa, me corrija. Às vezes a pessoa ela não consegue entender uma separação e isso muda toda a cabeça dela. Hoje existem medicamentos administrados, prescritos pela psiquiatria, que podem dar aí, trazer essa qualidade de vida para o ser humano?
Existem as medicações, existem muitas medicações hoje, a medicina evolui muito. A área da psiquiatria, cada dia que passa tem mais antidepressivos, estabilizadores de humor, que realmente dão resultado e melhoram muito a qualidade de vida. Eu acho que o principal é não ter vergonha e procurar o médico. O Serviço Público de Saúde, não sei se a doutora pode responder, atende a população dos municípios do Brasil, como é o caso no Guarujá, ou seja, existe algum serviço público na prefeitura para poder atender essas pessoas que estejam precisando de uma ajuda de um psiquiatra, por exemplo? Existem os CAPs. Em algumas cidades eles são CAPs. Em CAP outras, significa Centro de Atenção Psicossocial. Em outras cidades são NAPs, Núcleo de Atenção Psicossocial, mas mais ou menos trabalham da mesma forma. Sim. Eles são divididos em CAPs 1, 2 e 3. Os CAPs 3 são de emergência, o 1 é de acolhimento, o 2 é de ambulatório. Eles dão o suporte, e só que os psiquiatras são poucos. Então, as psicólogas, elas ajudam muito com relação a rodas de conversa, nos bairros, nas USAFAs, nas policlínicas. Sim. Então, isso para amenizar o sofrimento e a angústia, e às vezes não ser necessário o paciente passar pelo psiquiatra para tomar um antidepressivo. Uma outra dúvida, quem mais procura um médico psiquiatra ou quem mais necessita da ajuda do psiquiatra? É o idoso, é o adulto, é o jovem, é o adolescente ou praticamente todas as faixas etárias? Olha, existem dados estatísticos com relação a isso. Normalmente são pessoas que ainda estão trabalhando, têm a sua vida ativa, tá? Mas nós sabemos que, independente da faixa etária, pode ser criança, pode ser um adolescente, pode ser jovem adulto ou mesmo idoso, que precise, porque tudo depende muito da história genética do doente. Depende de onde ele vem, depende de como ele levou a vida. A genética ainda é soberana. Além de falar de genética, me provocou um outro assunto. Alguns problemas psíquicos, eles são hereditários? A maioria. A esquizofrenia, por exemplo? A esquizofrenia, ela tem uma porcentagem, ela é hereditária. Ela é hereditária. Mas tem tratamento? Tem tratamento, a pessoa vive normal, só que ela vai precisar tomar medicação. Depende também do tipo de esquizofrenia. São 3 tipos de esquizofrenia, né? A paranoide, que é a mais comum, ela tem tratamento, a pessoa vive normalmente, toma o remédio dela, inclusive se ela estiver bem medicada, direitinho, ela não apresenta risco à sociedade, se a pessoa for bem medicada. Um outro aspecto também, aproveitando a médica, a psiquiatra doutora Daniela Samico aqui no Hora Geral, a religiosidade, ou seja, e a pontualidade dos medicamentos, do horário de tomar remédio, faz a diferença no tratamento ou não? Por exemplo, eu tenho que tomar esse remédio de 8 horas, não tomei hoje. Não tem problema, eu tomo amanhã. Não. É necessário que tome todos os dias de maneira regular, mais ou menos no mesmo horário que foi combinado com o seu médico. E com relação à religiosidade, a fé, ela cura. Mas eu costumo dizer que ela cura, mas os pacientes que são mais fervorosos, independente da religião, eles têm dificuldade em tomar a medicação. E eu costumo brincar que Deus criou o remédio pelo médico e você tomar e ser enviado. Então, a religião, ela ajuda, ela dá suporte, ela ameniza, ela alegra, mas é necessário tomar a medicação. Bom, mais uma pergunta para aproveitar a nossa convidada de hoje. A gente observa que algumas pessoas, quando a gente convive, seja na escola, seja no trabalho, em casa é uma coisa mais regular, constante, né? A gente observa que de uma hora para outra uma pessoa tem um comportamento que a gente não esperava, né? Mas vamos supor, você vai brincar com alguém e fala, o que você está querendo sarro da minha cara? Está pensando o quê? A gente vê que a pessoa, ela acaba se transformando, né? Esse comportamento, há necessidade de, opa, desculpa, foi sem querer, de conversar com alguém da família, falar assim, olha, ela é sempre assim, ele é sempre assim, para ajudá-lo, ou é natural a pessoa ter um comportamento que às vezes extrapola o seu comportamento? Sim, é bom conversar, é bom saber se aquilo está começando naquele momento, se a pessoa precisa de ajuda, né? E é tentar amenizar a situação e procurar um profissional da área. Pode ajudar bastante.
Bom, nós estamos quase chegando no final do Hora Geral de hoje. Eu quero deixar aqui uns 30 segundos ou um pouco mais para que a doutora Daniela Samico deixe uma mensagem aos nossos amigos do Hora Geral, aqueles que estão acompanhando em casa, aqueles que estão nas redes sociais, a respeito do momento que nós estamos passando. Porque, apesar de tudo, eu tenho a certeza que nós vamos passar e nós vamos crescer e superar esse momento. Mas, no momento nós estamos passando, nós ainda não passamos, né? Que mensagem a doutora poderia deixar para as pessoas para que a gente não perca a esperança de encontrar a felicidade? Bom, nessa situação que nós estamos passando é necessário paciência. A atitude que nós tivemos agora, de maneira coletiva, vai refletir daqui um mês de como é que se comporta uma pandemia, um vírus que nós, infelizmente, não temos tratamento exato ainda. Então, é necessário, sim, que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas restringam a circulação. Quem precisa trabalhar, vá trabalhar, mas com todos os protocolos, lavando as mãos, usando álcool gel, usando as máscaras de proteção, evitando contato, evitando aglomeração, porque tudo passa. E, graças a Deus, o Brasil, até por fazer todas essas medidas restritivas, bloqueio nas cidades, está ganhando o jogo. Então, por favor, pessoal, vamos colaborar. Sem excessos, de nenhum dos lados. Obrigada. Queria agradecer a participação, pode continuar aqui mesmo, da doutora Daniela Samico, médica psiquiatra, muito conhecida aqui em toda a nossa região metropolitana, no estado de São Paulo, que ela pôde tirar algumas dúvidas e pedir orientação. E, ao mesmo tempo, amigos, se tiver algum problema na família, não hesite, não pense duas vezes em tentar ajudá-lo. Às vezes, essa sua ajuda vai fazer a grande diferença de quem precisa de uma orientação médica, tá certo? Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.